né, assim, apesar da questão do sobrepeso ser um fator de risco para a osteoartrite, a gente entende hoje em dia que a osteoartrite, como uma doença degenerativa, ela tem um fator inflamatório também. Então, o tecido gorduroso, nesse caso, está causando um pouco de inflamação. Então, a perda de peso é interessante, sim, para os pacientes com osteoartrite, mas não é o principal tratamento. Hoje em dia, como eu já comentei, a gente tem a compreensão de que o reforço muscular é mais importante até do que a perda de peso. E acontece muito, que é uma coisa até que junta as duas perguntas, é que sempre a cirurgia bariátrica ou qualquer dieta restritiva, qualquer paciente que perde muito peso, acaba perdendo massa muscular também. E a perda de massa muscular não é interessante nem para a articulação como um todo e nem para a osteoporose no geral. Então, a perda de peso sem suplementação de proteína ou, eventualmente, adequação do consumo de proteínas, no caso da osteoartrite e de reforço muscular, não vai dar certo. Perda de peso para osteoporose pode ser positiva também, doutor. A questão do peso é interessante, porque o baixo peso é um fator de risco, tá? Mas o peso elevado, a obesidade, também, porque tem a questão inflamatória, tá? Então, o ideal é você ficar naquele peso adequado com massa muscular, esse é o ponto. Não é ser aquela, né, existe os falsos magros, né, que são magros, mas tem muita gordura. Então, o ideal é você ter o peso adequado com massa muscular e pouca gordura. A perda de peso é um fator de risco no caso da cirurgia bariátrica, e até de remédios. Hoje em dia tá na moda, né, as medicações para peso, que só se fala nisso, semaglutida, tirzepatida, que causam uma perda de peso semelhante à cirurgia bariátrica. Então, em ambos os casos, a perda de peso rápida, acentuada, é um fator de risco para perda óssea. Então, por isso que é importante suplementação aí, nesse caso, cálcio, vitamina D, proteína, exercício físico resistido, né, musculação, para tentar manter a massa muscular, e vai ser bom aí para os ossos. Uma informação muito importante nesse episódio é sobre absorção de cálcio. Na verdade, a gente está falando sobre isso o tempo todo, e eu quero chamar a atenção aqui porque a doutora Ana Clara é uma especialista nesse assunto e tem algo muito importante para dizer sobre esses alimentos que atrapalham a absorção do cálcio, doutora. Perfeito. Então, assim, como o Dr. Leonardo falou, a gente vai adquirir o cálcio principalmente por fontes de leite e derivados, então as fontes lácteas, né? Então, existe cálcio vegetal também, existe cálcio em verduras verdes escuras, principalmente brócolis, couve e tudo. Só que o que acontece? A gente tem o que a gente chama de biodisponibilidade de cálcio. Então, não adianta só a gente comer o cálcio, a gente precisa absorvê-lo. E existem algumas coisas que podem atrapalhar a absorção de cálcio. Dentre elas, a principal seria a presença de fibras. Então, na verdade, você comer o leite com granola ou iogurte com granola, você está atrapalhando um pouco a absorção daquele cálcio. Por mais que seja triste pensar nisso, né? Mas a presença... repetir essa informação é preciosa. Leite com fibras, leite com granola, iogurte com granola atrapalham um pouco a absorção de cálcio. Então, talvez você tenha que repensar a colocação da sua alimentação. Às vezes, comer a granola com uma fruta separada do iogurte, principalmente se você tem uma osteopenia ou uma osteoporose, que você precisa de um bom consumo de E é cálcio. bom que a fruta seja separada do cálcio mesmo. Exatamente. Então, a presença de ferro também atrapalha a absorção de cálcio. Então, comer um estrogonofe, por exemplo, você não vai absorver direito aquele creme de leite que tá junto. Outras coisas que podem, né? A questão da fibra é por conta também da presença de oxalatos e fitatos, que é o que a gente chama de antinutrientes. Esses antinutrientes estão presentes principalmente nos cálcios de origem nas plantas, né? Que tem cálcio, então, por exemplo, couve, brócolis. Esses antinutrientes, eles são diminuídos a quantidade quando a gente cozinha o alimento. Então, geralmente, essas folhas cozidas têm menos antinutrientes. Então, é inclusive uma dica aí para os veganos, né? Que acabam dependendo um pouco do cálcio alimentar também. Outra coisa que pode alterar é o pH do estômago. Então, quando você tem... A gente precisa de um pH mais ácido para absorção de cálcio, para esse cálcio ficar ionizado. Quando a gente tem a dieta principalmente cheia de plantas, a gente alcaliniza um pouco o pH. Isso também diminui essa absorção. Também a presença de sódio e de cafeína também atrapalham a absorção de cálcio. Ou seja, o leite com café também vai atrapalhar um pouco, leite com chocolate, que tem oxalato, também vai atrapalhar um pouco. Mas assim, feito é melhor que perfeito.
né? Nesse caso, se você só vai tomar o leite com café ou só vai tomar o leite com chocolate, tudo bem. Você só vai tomar o iogurte com granola, tudo bem. A gente vai adequando isso ao longo do dia e eventualmente vai precisar suplementar nesse caso. Então, é algo interessante para a gente avaliar, mas não é definitivo. Claro, são informações, né? São pistas para a gente se conhecer melhor. E quais são os tipos de cálcio que existem no mercado? Quais são essas opções quando a gente fala de suplementação? Então, os principais carbonatos de cálcio, citrato de cálcio, tem também o fosfato de cálcio, né? O fosfato de cálcio tem fósforo, e existem algumas diferenças entre eles, né? O que a gente tem mais é o carbonato, é o que tem, acho que o SUS dá, se não me engano, o O carbonato. citrato é o citrato malato? Pode ser o citrato malato, sim. Então, o carbonato, ele tem mais cálcio elementar, né? Então, carbonato de cálcio tem mais cálcio que o citrato. São os dois mais comuns, né? Mas o citrato, ele é mais bem tolerado, então ele dá menos problema gastrointestinal. O citrato, ele é melhor absorvido, então, por exemplo, quem fez bariátrica, que já tem uma desabsorção, é melhor o citrato do que o carbonato. E o citrato não precisa do pH ácido que a Ana Clara falou aqui. Então, o carbonato, ele precisa do pH ácido, então por isso que é orientado a tomar até nas refeições, né, que o pH fica mais ácido. O citrato não. Então, o citrato tem algumas vantagens, apesar de ter menos cálcio elementar na composição, ele tem algumas vantagens de tolerabilidade e melhor absorção, né, biodisponibilidade. Inclusive, nos pacientes que utilizam inibidores de bombas, de próton, então omeprazol, pantoprazol, você vai aumentar o pH desse estômago e vai atrapalhar a absorção também. Então, nesse caso, o citrato seria indicado para esses pacientes que são, diria que quase a maioria delas, que passam com a gente. Quando a gente fala de vitamina D, aí a gente entra em uma outra questão também, de uma suplementação, de muitas dúvidas por parte dos pacientes, né? Eu acredito que por parte dos médicos também. É um hot topic, né? Vitamina D é um tema que está sempre em alta. Vitamina D, então, é uma vitamina que é muito importante para os ossos. A principal ação da vitamina D é a absorção intestinal de cálcio. Então, você come o cálcio. Se você não tem vitamina D adequada, esse cálcio não vai ser absorvido. Então, ele vai embora, né? Então, basicamente isso. Existe hoje uma série de estudos que mostram que a vitamina D pode ser benéfica para 1 milhão de coisas. E pode ser que seja. Mas o principal é a questão óssea, né? Então, a vitamina D absorve cálcio no osso e com cálcio absorvido, ele absorve cálcio no intestino e com cálcio absorvido, ele vai para o osso. Então, a vitamina D é fundamental aí para essa homeostase do cálcio na saúde óssea. E a gente tem alguns valores de referência em relação à vitamina D. Então, hoje em dia, para quem tem fator de risco para osteoporose ou já tem osteoporose, a gente precisa que essa vitamina D estérica esteja acima de 30. E na população geral, que não tem fator de risco, que esse valor seja acima de 20. Isso a gente precisa lembrar, né? De onde vem a vitamina D, né? A vitamina D a gente tem pelo sol, né? Então, a exposição solar faz reações de pele em uma parte do nosso colesterol e isso vai virar vitamina D ativa depois de algumas passagens pelo organismo. Só que assim, hoje em dia, quase as pessoas não se expõem ao sol, todo mundo, a gente anda com roupa assim, né? Todo mundo fechado, né? Então acaba que... Se andar no sol, dá normalmente câncer de pele, usa né? protetor solar, né? Exato, então... Quer dizer, o dermatologista não gosta Essa de ser discussão para é usar protetor solar. interessante. É a gente contra o dermatologista aqui. Sim, Exato. sim. Então, o protetor solar, vidro, roupas, tudo isso atrapalha a absorção de vitamina D pela pele e também a idade. Então, a gente estava falando dos idosos, né? A questão da pele ser mais enrugada, isso também diminui a absorção de vitamina D pela pele. Então, muito provavelmente, a gente vai precisar de suplementação da vitamina D nesses casos. Tem um estudo brasileiro que mostrou que o consumo médio de vitamina D no brasileiro, na dieta, são 200 unidades por dia. A dieta em vitamina D é muito pobre, tá? Então é diferente do cálcio que tem os laticínios. Vitamina D tem alguns peixes que tem lá na Escandinávia, não é qualquer peixe, é a principal fonte de vitamina D. Eles não são, né? Exato. Né? E aí, o consumo na dieta do brasileiro, em média, são 200 unidades. E normalmente, o que se precisa, pelo menos o que se fala para a mulher na pós-menopausa, é pelo menos 800 unidades por dia. E claro, isso pode variar de acordo com os valores que a gente mediu no sangue, né? Pode precisar de mais. Então,
basicamente todo mundo precisa de uma reposição, porque também não vai tomar sol. A maioria não toma sol, principalmente quem está nos grandes centros urbanos não toma sol. Então, quase todo mundo precisa de suplementação de vitamina D, diferentemente do cálcio que tem na dieta, né? E se a dieta for suficiente, você pode não suplementar, a vitamina D é mais difícil. E, normalmente, deve suplementar, quase todo mundo. E um estudo também mostrando que doses pequenas, diárias, também têm essa eficiência. Isso, então tem essa discussão, e que a conclusão que se chega é, doses maiores, existem doses maiores que dão a cada 1 mês, a cada 3 meses, injetáveis. Tudo isso se mostrou inferior às doses orais. Já teve estudo que mostrou aumento de queda em idosos, quem usa essas doses muito altas. Já teve estudo que mostrou aumento de risco. Piora óssea em quem usa essas doses altas mais intermitentes. Então, o ideal é usar diária ou semanal. Diário ou semanal, né? Doses menores diário ou semanal do que doses maiores em intervalos, né? Em intervalos maiores.